Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo como a tecnologia, como a inovação podem transformar a forma como a gente enfrenta os desafios climáticos, como a gente potencializa soluções para o meio ambiente. A gente viveu agora, no finalzinho deste 2025, uma discussão importante. O Brasil foi protagonista, foi palco da COP30. A gente assistiu uma série de agendas serem colocadas sobre a mesa, debates entre as nações, entidades não governamentais, empresas, todo mundo tratando de objetivos comuns. Só que, para encontrar soluções para alguns desses problemas, o caminho natural é a inovação, é a tecnologia. Porque se ela revoluciona vários setores, se ela mexe com a nossa vida cotidiana em uma porção de frentes, por que é que ela não vai nos ajudar também a endereçar respostas para esse tema? E essa é a pergunta que eu vou fazer para minha convidada de hoje, a Ana Himmelstein, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro das Climatechs. Ana, obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vocês divulgaram durante a COP um relatório, apresentaram ali podemos dizer que é uma espécie de roadmap de como as startups estão se organizando ou como elas podem, de alguma maneira, endereçar respostas para essas questões. Aí, a partir disso, eu tenho duas perguntas em uma. A primeira pergunta é a seguinte: a gente está conseguindo tracionar com essas soluções que já estão sobre a mesa? E dois, por que é que os países todos não estão buscando mais e mais e mais essas soluções apresentadas por algumas dessas startups? Porque me parece que há um subaproveitamento do potencial deste mercado. E aí? Na mosca, Carlos. Bom, acho que quando a gente está falando de emergência climática, o nome já diz, né? É uma emergência, é uma coisa urgente que está mudando a forma como a gente vive no mundo e mudando as condições de habitação da vida na Terra. Por isso que a gente precisa falar em mitigação e adaptação climática, né? Mitigação para a gente conter os efeitos da crise climática e adaptação para a gente viver melhor no contexto de mudança que já se impõe. Quando a gente pensa no tamanho da crise que a gente tem que endereçar, a gente precisa de respostas que são ágeis e que são escaláveis. Quando eu falo em agilidade e escalabilidade, você pensa em tecnologia, né? A gente pensa, acho que a partir da tecnologia que a gente vai conseguir desenvolver soluções que podem endereçar a emergência climática ao mesmo tempo que estão promovendo o desenvolvimento econômico para o nosso país. Sim, essas soluções já estão mudando o paradigma de adaptação e mitigação climática no Brasil. A gente tem alguns belíssimos exemplos. Eu vou te dar um, depois a gente pode falar mais sobre outros, mas a gente olhou os dados do crescimento do PIB esse ano. Tá. E a gente olha e faz um zoom in que o PIB, o crescimento do PIB está associado ao crescimento do agronegócio. Se a gente faz mais um zoom, a gente vai entender que o agronegócio está alavancado pelo uso de tecnologia. Isso. Então, esse crescimento do PIB no agro é um crescimento do uso de tecnologia. Essa tecnologia para o agro, ela é essencialmente ou majoritariamente tecnologia de adaptação climática. Sim. Como é que a gente consegue manter... O Brasil tem 4 safras por ano. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Como é que a gente consegue manter essas safras a despeito do que está acontecendo com o clima, das mudanças, da imprevisibilidade? Isso é tecnologia aplicada à adaptação climática. Isso aqui é um exemplo de como isso está mexendo já no PIB do Brasil. E como também o Brasil, sem aumentar a área produtiva, consegue aumentar a produtividade. Exatamente. Também é outro caso. Exatamente. Você me perguntou um pouco por que os países não estão buscando. Não diria que não estão. Buscam menos do que deveria, talvez. Ou do que poderia. O mercado potencial de investimento em tecnologias climáticas é um mercado que já supera os 90 bi de dólares globalmente. Tá.
Não é pouca coisa. Não. E aí eu estou falando não estou falando do mercado de clima, estou falando de um recorte muito específico, que é o recorte de tecnologia para clima. Tem uma questão. O Brasil responde por um pedaço ínfimo disso. A gente está falando de menos de 1% vindo para a América Latina. Então, acho que a pergunta aqui é o que está acontecendo que o Brasil não está liderando essa transformação? O que está acontecendo que o capital internacional que está sendo investido em clima ainda não enxerga o Brasil como um potencial de investimento? E eu vou te falar, assim, é curioso, porque quando eu olho para o Brasil, quando a gente olha para o Brasil, e acho que essa é um pouco a plataforma do fórum, a gente está falando da tempestade perfeita para liderar a inovação e tecnologia para o clima. A gente está falando de um país com uma biodiversidade ímpar. A gente está falando de um país com as melhores universidades que ranqueiam entre as melhores do mundo e as melhores da América Latina. A gente está falando de um mercado empreendedor maduro, porque quando eu olho, por exemplo, para o Brasil, eu estou olhando para o mercado de... o Sebrae, por exemplo, já mapeou mais de 18 mil startups. Então, a gente está falando de um mercado que tem apetite de empreendedorismo. Sim. A despeito de ser absolutamente adverso para o empreendedor do ponto de vista econômico. Acho que os empreendedores enfrentam alguns desafios, mas o que eu quero dizer com isso a gente tem desenvolvimento de ciência e tecnologia, a gente tem biodiversidade, a gente tem empreendedores capacitados, a gente tem também dinheiro interno, mas o que falta? E a gente fez um pouco essa pesquisa. O nosso relatório era para responder essa pergunta. Se tem um mercado tão grande e se a gente está endereçando um problema tão grande que, de um lado, endereçar a crise climática, a gente está falando de evitar perda, quanto dinheiro a gente está perdendo com eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes. A gente está falando de bilhões. E quanto dinheiro a gente está deixando na mesa por não investir em novas tecnologias? Qual é a oportunidade que existe também quando a gente está falando de novas tecnologias? A gente foi se perguntar um pouco, a gente foi perguntar para os atores desse mercado o que está acontecendo. Por que a gente não está conseguindo atrair tanto investimento? E as respostas são múltiplas, não tem uma resposta única, não tem uma chave ali que a gente pode virar. Mas eu acho que principalmente é desenvolver um ecossistema de Climatex. E aqui eu vou te pedir licença para explicar o que são as Climatex. Por favor. Porque Climatex é um termo que a gente adotou no fórum. Bom, o fórum é o Fórum Brasileiro das Climatex, mas afinal, o que são elas? Climatex são empresas de base tecnológica que estão desenvolvendo inovação de alta escalabilidade para mitigação e adaptação climática. Quando a gente está falando em desenvolver tecnologia e inovação de alta escalabilidade, a gente está falando principalmente de software, hardware e biotecnologia. Esse é um recorte dentro de um guarda-chuva mais amplo que podem ser as tecnologias climáticas no Brasil. Tá. Porque não dá para ignorar e não dá para reconhecer a relevância de que tecnologias climáticas podem ser uma coisa mais ampla. Elas podem, no Brasil, a gente está falando de tecnologias sociais, de soluções sistêmicas, que têm os seus impactos locais e regionais e que são absolutamente importantes, mas a gente não está falando de tecnologias de escalabilidade de mercado, a gente não está falando dessas tecnologias que vão ser investidas por grandes fundos de investimento. As Climatex, sim, são empresas que estão promovendo uma transformação, que estão desenvolvendo inovação e que estão conectadas nesse mercado de um potencial de investimento muito significativo e de uma escalabilidade muito significativa. Enfim, quando a gente está falando das Climatex, a gente precisa desenvolver esse ecossistema. Acho que esse era o meu ponto, né? O ecossistema... Dentro dessa estratificação que você faz do perfil dessas empresas. Sim. E a pergunta, voltando para a pergunta do porquê que a gente não está recebendo mais investimento, por que o Brasil recebe menos de 1% do capital global. E que é estranho, né? Porque principalmente quando a gente está falando de solução climática... O laboratório está aqui, o que funcionar aqui vai funcionar no resto do mundo, mas o inverso não é verdade. Você sabe que eu ouvi isso de um analista de Venture Capital falando sobre startups do agro. Porque ele disse, e aí fico para ficar no mesmo exemplo que você trouxe, ele disse assim, Aros, o contexto é absolutamente adverso. Ele falou, porque... às vezes eu preciso, em uma região que não é favorável a um determinado tipo de variedade, eu preciso entregar resultado e produzir aquilo lá.
Então, você tem uma mobilização, investimento, você trabalha durante, sei lá, 5, 10 anos e a densidade de pesquisa para gerar conhecimento e, portanto, desenvolvimento de alguma solução, de algum produto ali, e o volume de grana empenhado são muito altos. Então, os resultados aferidos, eles só podem ser altos no final, porque não tem outra chance, senão o camarada quebra. Então, a gente consegue entregar resultado. E aí que a dinâmica também do investimento para essas startups é uma dinâmica diferente. Eu não vou esperar que uma startup do agro, em que eu estou aportando hoje, ano que vem eu vá buscar resultado. Talvez o ciclo para esse investimento trazer retorno para o investidor seja de 5. Ele estava dando o exemplo de uma startup especificamente que depois de 10 anos eles conseguiram trazer retorno. Ele falou, mas quando esse retorno veio, ele foi astronômico. Eu estou entendendo pela descrição que você faz, pela similaridade das particularidades, que esse empreendedor aqui, ele precisa mostrar exatamente esse mesmo cenário para que ele seja atraente, porque única e exclusivamente pelo apelo da emergência que ele está tentando atender, talvez ele não seja suficientemente, entre aspas, atraente para esses investidores, para ele conseguir tracionar. A lógica é mais ou menos essa? Você está absolutamente correto. Acho que quero voltar um pouco no tema do como é que a gente vai atrair capital e o que falta. A gente tem esse viés de que climate tech ou de quem está trabalhando com clima está fazendo só pelo impacto positivo. Tá. É verdade. Verdade que todo mundo que está trabalhando com clima está produzindo impacto positivo e é absolutamente relevante. Óbvio. Tem propósito, tem impacto, é importante, mas a gente não pode perder de vista que é também negócio. É um negócio. E que uma coisa não exclui a outra. São negócios altamente rentáveis e com um potencial de desenvolvimento econômico alto impacto, né? Maravilhoso. Então, o que está acontecendo, né? A gente precisa desenvolver esse ecossistema. Acho que a primeira coisa que, quando eu converso com investidores, eles vão me responder. Você tocou em um ponto importante, que é o tempo do capital, eu já vou falar disso, mas a primeira coisa que os investidores me falam é: não temos um pipeline, não temos uma esteira de negócios investíveis. E aqui eu estou falando que eu converso com investidores, principalmente aqueles que estão investindo em tecnologia de maneira agnóstica. Tá. Ou seja, que não é um fundo com uma tese específica de clima. Estou falando dos fundos que investem nas grandes soluções tecnológicas, os unicórnios brasileiros. O cara está buscando oportunidade. Ele está buscando oportunidade. Ele vai falar, olha, adoraria investir mais em clima, mas a gente não chega ainda a essas startups. A gente foi pesquisar um pouco mais e começou a entender que talvez exista uma questão de amadurecimento desse pipeline, porque não faltam startups. Tem centenas de teses de negócio de clima com potencial de escalabilidade, com potencial de retorno financeiro. O que às vezes acontece é que, primeiro, como é que elas vão se conectar? Então, muitas dessas startups não estão nos grandes centros, São Paulo, Rio, onde estão os escritórios dos investidores. Então, existe uma questão de aproximação deles, existe uma questão do estágio de maturidade. Quando você fala do tempo de retorno do investimento, é muito interessante, porque muito do que a gente está desenvolvendo de tecnologia para o clima é o que a gente chama de deep tech, né? Dessas startups que estão baseadas em tecnologia científica. Sim. Você tem um tempo de maturação desse negócio muito grande. Aí a gente precisa, de fato, de um capital mais paciente. Mas a gente também tem uma grande fortaleza quando a gente está falando disso. O capital tem que ser mais paciente, demora mais para dar retorno, mas a barreira de entrada é enorme. Então, se desenvolver uma ciência nova, não é qualquer um que vai conseguir desenvolver para competir com você. Então, é aquilo que você falou. Quando dá certo, dá certo. E tem um outro fator aqui que eu acho que, nesse caso, tem um peso, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação. Há uma angústia do mercado brasileiro, de maneira geral, que é a desconexão, muitas vezes, dos empreendedores com os núcleos das academias. Uhum. São alguns casos em que a gente tem o ambiente acadêmico como indutor disso. Então, tem algumas áreas específicas. Você vai ter lá, em ADM, na USP, ou em economia, você vai ter um laboratório, você vai ter na FGV um outro laboratório. Alguns centros de pesquisa
Unicamp tem alguma coisinha em algumas áreas ali de ciência e tal. E aí você vai ter esse movimento. Mas de regra geral, o cara sai da universidade, vai para o mercado, entende o movimento e empreende. Pode até ser em um curto período isso, não precisa ter 10 anos no mercado. Mas ele saiu do ambiente universitário. Quando a gente está falando das tecnologias que estão voltadas para esse endereço do clima, nós estamos falando de algo que está intimamente relacionado àquilo que de maneira recorrente a pesquisa está produzindo. A academia está produzindo como literatura. Ou seja, o potencial de conversão de uma ideação em um negócio é alto, com a possibilidade de você usar toda a infraestrutura, de você usar todo o know-how e o ecossistema acadêmico para aquilo. Também resolveria, imagino que boa parte dessas startups são umbilicalmente ligadas a esses centros de pesquisa, que é a grande angústia do mercado brasileiro, o quanto há uma desconexão entre a academia e as indústrias de maneira geral, enquanto elas não se tocam. E por exemplo, tive esses dias na Fiesp, e o grande trabalho deles de tentar promover essa aproximação, já não é recente, já de alguns anos, com das indústrias com as universidades. E essa dor, por exemplo, já está sanada na origem, ou não? Ou esse distanciamento existe? Você sabe que tem uma medicação, cujo nome comercial não vou falar, mas uma medicação injetável, que está muito famosa. Está em alta. E que mudou o PIB de um país inteiro. Sim. Ela nasce a partir de uma pesquisa de biodiversidade. Ela nasce a partir num laboratório de uma faculdade. Ela nasce a partir de uma pesquisa de um bioinsumo de um bichinho que estava lá. Olha para o Brasil, olha o tamanho da biblioteca que a gente tem de biodiversidade. Então, assim, só esse produto, só esse fármaco subiu, acho que 2 pontos o PIB do país, de origem dele. Olha o potencial do Brasil. Então, não dá para excluir as universidades dessa equação. Mas você tem toda a razão, a gente precisa aproximar universidades e mercado. Não é que não exista conexão, mas quando a gente compara, por exemplo, com o mercado americano, em que existe uma cultura de empreendedorismo bem mais intensiva dentro das universidades, e te dou um exemplo, no Fórum, 2 empresas que são associadas ao Fórum, fundadas por brasileiros, com operação no Brasil, mas elas foram incubadas em universidades americanas. Porque existe uma cultura de empreendedorismo muito forte. A gente precisa fomentar isso no Brasil. Não dá para falar em deep tech, em desenvolvimento de ciência, sem falar em universidade. A gente tem, como eu disse antes, assim, uma riqueza e uma qualidade de universidades e pesquisadores absurda. Quando a gente olha para dados de depósito de patente de inovação, as universidades federais disparam na liderança. Acho que a pergunta é, o que a gente faz com essas patentes? E como é que essas patentes vão virar negócios? Então, mas aí só para ficar nesse tópico, antes do que faz, qual é, na avaliação de vocês, o entrave? Eu acho que é orquestração de ecossistema. É cultural. Ou seja, a gente não está olhando para isso como uma oportunidade. Eu não acho que dá para afirmar categoricamente que não estamos, porque a gente tem universidades que estão olhando. Sim. Mas eu acho que a gente precisa fomentar a cultura de empreendedorismo dentro da universidade. E eu acho que a gente sobretudo no caso dessas áreas em que a pesquisa é mais demorada e tal. Com certeza. E a gente precisa aproximar mercado da universidade. A gente precisa aproximar investidores da universidade. A gente precisa aproximar empreendedores da universidade. Porque tem uma coisa muito potente, uma das coisas que a gente tem notado muito no fórum. A gente fala muito em second time founders, ou seja, empreendedores experientes que já empreenderam, já tiveram uma saída do seu negócio, venderam, enfim, ou abriram capital e estão empreendendo pela segunda vez, depois de ter uma trajetória de sucesso. Esses empreendedores, eles têm uma experiência que é muito relevante e eles têm uma taxa de sucesso muito grande numa segunda empreitada. Imagina a potência da gente aproximar esses empreendedores que são empreendedores experientes, que são pessoas de negócios, mas que não necessariamente são cientistas, de cientistas altamente qualificados. Olha a potência que isso é para produzir negócios climáticos. Então, com certeza, existe uma forma de pensar que precisa ser mudada, mas eu acho que existe um lugar de ação também, que não é só
falar, não temos uma cultura. Acho que a gente precisa criar mecanismos para que ela de aproximação. E vocês estiveram na COP acompanhando os debates ali, as discussões macro, mas para fazer essa apresentação desse relatório e afins. Mas saindo um pouco do contexto do relatório e olhando para esse ambiente lá, como é que você vê o nível de maturidade dos debates ali? Qual que foi a tua avaliação sobre o nível de maturidade daqueles debates na linha dessa nossa discussão aqui? Essas conversas vão ao encontro dessa realidade que você está descrevendo aqui para mim? E vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque ainda hoje há uma corrente que prega que a solução para boa parte dos nossos problemas está na eletrificação da frota de carros. Nós poderíamos resolver aqui e acolá. Aí quando você olha isoladamente isso e pega um país que tem uma alta demanda por carvão para gerar energia, se você diz assim, poxa, peraí, você está só piorando o problema, você está trocando de mão o problema. Então assim, não existe uma bala de prata. Não. Mas muita gente ainda acha que você tem que pegar alguns ícones ali e transformá-los em cálices sagrados para a resolução de problemas. Qual que é o nível das discussões que você viu indo ao encontro dessa proposição que as Climatex fazem? A COP tem muitas camadas, né? A gente acha, às vezes, quem olha de fora acha que a COP acontece ali só nas negociações multilaterais entre os países e os negociadores oficiais. Mas a COP é um grande encontro de agentes e atores que estão... De todas as esferas, né? Privado, não governamental. Então, o que eu posso dizer é que, para o fórum, a COP foi um ambiente extremamente frutífero. A gente conseguiu ter conversas muito potentes, encontrar atores muito alinhados, organizações que estão querendo fazer acontecer e que estão dispostas a agir. A gente falou muito da COP da implementação. A gente viu isso lá, muita gente disposta a colocar as coisas em prática e fazer a coisa acontecer. No caso do fórum, a gente está falando sobre a exportação dessa visão dessas startups para o mundo. Para o mundo e no Brasil. No Mesmo Brasil aqui também. Dentro, a dificuldade de venda. Venda como produto, como solução, né? Claro, eu acho que existe uma vontade da gente... Deixa eu dar um passo para trás. A gente entende no fórum, quando a gente faz esse recorte do que são as Climatex, não é por acaso. A gente entende que as Climatex são um setor econômico emergente. Quando a gente está falando de setor econômico emergente, a gente está falando de solução para a crise climática, mas a gente também está falando do potencial de mudança do PIB. Sim. A gente brinca muito no fórum que, assim, vou te fazer uma comparação. A gente acha que o Brasil é para a Climatex o que o Silicon Valley foi para tecnologia da informação. Sensacional. Agora, te pergunto, a gente faz, assim, isso aqui eu preciso parafrasear, eu acho esse exemplo sensacional, mas eu vou ter que dar autoria para o meu sócio, para o Zé, porque eu estou parafraseando ele. Mas você imagina se você estivesse lá no final dos anos 70 e viesse uma pessoa falando para você, um senhor chamado Bill, falando... Estou desenvolvendo software para microcomputadores pessoais. Você quer investir nisso? Você fala, isso não vai dar dinheiro, isso é uma coisa de... Não. Tá aí uma empresa que mudou o paradigma do que... Mudou o mundo. Mudou o mundo. Quando a gente fala de Climatex, eu espero que a gente possa ver essa entrevista daqui 30 anos para olhar para trás e falar, tá vendo? Quando a gente fala de Climatex, a gente está falando do surgimento de empresas que vão potencialmente mudar paradigmas de como a gente existe num planeta que está em mudança. Sim. E que precisa combater uma emergência climática, mas que, de novo, faz isso a partir de um lugar de evitar muitas perdas e de gerar um potencial de desenvolvimento econômico ímpar. Então, a gente está falando do surgimento hoje das empresas que vão liderar a transformação do PIB dos países nos próximos anos. E o Brasil tem esse potencial. A gente olha, por exemplo, né, a maioria das empresas de tecnologia, quando a gente olha para o Silicon Valley, a gente está falando da Califórnia. A Califórnia é um dos maiores PIBs dos Estados Unidos. Então, e aí, os Estados Unidos, a gente está falando de um dos maiores PIBs do mundo. Então, imagina se a gente for o Silicon Valley das Climatex.
E a gente tem tudo para ser. Então, é isso que eu falo quando eu tô querendo... É isso que eu quero dizer quando eu tô falando que a gente está olhando para a Climatex como um setor econômico emergente. Então, a gente precisa desenvolver o mercado interno e a gente precisa desenvolver o mercado externo e a gente precisa alocar bem o capital interno e atrair capital estrangeiro também. E eu acho que tem um potencial enorme para isso, não só porque essa é uma agenda para a qual todo mundo está olhando, mas sobretudo porque a gente tem visto isso acontecer em alguns outros setores. A gente tem visto o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro com o setor de óleo e gás. E toda a movimentação em função de uma agenda de energia é um nicho dentro da discussão macro sobre o clima, mas energia é um hub importante porque a gente está falando não só sobre impacto ambiental, mas nós estamos falando necessariamente sobre infraestrutura. Ele é um setor-chave para o desenvolvimento de qualquer economia. E o Rio de Janeiro tem sido esse agente a partir de iniciativas bem importantes, como, por exemplo, o MIT RIP e as 5 pontas da inovação e tal. Eu recomendo que você que está nos assistindo vá ao nosso canal no YouTube ou lá no Panflix e procure a entrevista com o Hudson, o presidente do Energy Summit, em que ele explica um pouco sobre esse processo. Ele liderou o processo do RIP aqui no Brasil também. Então, eu acho que isso que a gente viu ali, um encontro da visão de governo, dos investidores, da academia, das startups, todo mundo olhando para isso, gera resultado. E vocês são parte desse ecossistema, vocês são uma das pontas desse que sustentam esse ecossistema, com um poder importante de fazer essa movimentação. Eu acho que tem um caminho muito bacana e seguramente daqui a quantos anos você quer ver a entrevista? 30, 40. Assistiremos a essa entrevista e vamos entender como é que esse ecossistema se criou. A gente nasceu para isso. A gente nasceu com o propósito de fomentar esse ecossistema. A gente entendeu que o Brasil tem um potencial muito particular de transformação e de desenvolvimento econômico. Tem um potencial muito particular de combater a emergência climática, tanto aqui quanto globalmente. E o Fórum nasceu para ajudar a orquestrar esse ecossistema, para garantir que a gente consiga agir mais rápido e que mais startups e climatechs consigam se desenvolver e ser essas grandes empresas das quais a gente está falando. A gente trabalha fazendo advocacy para melhorar políticas públicas e regulação para elas. A gente trabalha nessa parte de destravamento de capital, fazendo conexão com financiadores, tentando pensar novos instrumentos de financiamento. A gente pode falar um pouco disso depois, porque isso também é um grande gargalo para o desenvolvimento de climatechs. E a gente também trabalha fazendo um pouco do que a gente está fazendo aqui, que é jogar luz, que é divulgar. O relógio é cruel e o Fagner acabou de me avisar que a gente já esgotou o nosso tempo, mas a Ana já está convidada para voltar aqui, para a gente continuar falando sobre isso e talvez a gente dividir esse assunto em outros subtemas para a gente conseguir tratar dessa questão. A Ana, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro das Climatechs, Ana Himmelstein. Acertei? Acertou. Obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho. Obrigada, foi um Sucesso prazer. Nessa jornada. Obrigada. E para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. A gente se encontra na semana que vem aqui na programação da PAN. Com um lembrete, hein? Este programa e os programas anteriores, todos disponíveis lá no Panflix. Um grande abraço. Tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.